Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo é um dos clubes que precisa arrumar a casa durante os próximos 45 dias. Isso porque, com apenas 12 pontos ganhos em 11 rodadas do Brasileirão Betano, o tricolor está perigosamente perto do ZT4. Além disso, vivo nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o São Paulo vai precisar lidar com um calendário apertado, o que demanda um elenco mais robusto e recheado de peças, algo que Casares e Belmonte abriram mão. De qualquer maneira, ainda de olho no jogo contra o Vasco da Gama, a diretoria do Clube do Morumbi já planeja os movimentos no mercado. Segundo o jornalista Bruno Gilfrida, do GE, o tricolor mira até 3 reforços e 2 saídas na janela de transferência. A intenção da comissão São Paulina é conseguir contratar um centroavante, um atacante que possa jogar pelos lados e um meia. Quer dizer, a diretoria e a comissão entendem que o setor defensivo está bem servido. Vale a pena deixar claro que, apesar de contar com o jovem Ryan Francisco, a inexperiência do atacante ainda é algo que pesa. Não à toa, o perfil buscado no mercado deve ser jogadores com experiência, mas que ainda tenham um bom tempo de carreira pela frente. Um dos nomes que foram sondados recentemente foi o de Olivier Giroud, experiente francês. A ideia da direção é tentar encontrar algum jogador sem clube ou em final de contrato, justamente pela questão financeira. Enquanto isso, o São Paulo prevê 2 saídas durante a janela do meio do ano, ainda sem nenhum negócio encaminhado. Todavia, a tendência maior é que o clube negocie os jovens ou os nomes pouco aproveitados em 2025, como o Igor Vinícius. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. A gente falar do São Paulo. Após ser derrotado pelo Bahia no último sábado, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira no CT da Barra Funda e iniciou uma preparação de 11 dias visando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida contra o Vasco em casa. O tricolor vem de 2 derrotas e venceu apenas uma partida das últimas 6 disputadas. Ainda com muitos desfalques por lesões, 8 no total, Rodriguinho também está fora desta partida, pois recebeu o 3º cartão amarelo. Zubeldia contará com as voltas de Alisson e André Silva, que já cumpriram suspensão, assim como o técnico argentino, que vai poder comandar a equipe no gramado. Como o jogo contra o Vasco será apenas no dia 12, há uma expectativa para a volta de Marcos Antônio, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Ferrarese com a seleção venezuelana, Alves com a seleção brasileira sub-20 e Bobadilha com o time paraguaio desfalcam o elenco nesta reapresentação. A propósito, Bobadilha, que segundo o site GE se desculpou diretamente com o venezuelano Navarro do Tajeres pelo ato de xenofobia, vai se apresentar à delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento após a data FIFA. Nesta quinta-feira, pela manhã, o time do São Paulo volta aos trabalhos no CT da Barra Funda. É difícil entender esse desequilíbrio do São Paulo nas competições. Na Copa do Brasil, avançou na Libertadores da América, terminou em primeiro do seu grupo, mas no Campeonato Brasileiro, até esse momento, tem apenas 2 vitórias, um caminhão de empates. O São Paulo precisa encontrar um caminho, afinal de contas, se você não ganha as Copas que está disputando, a do Brasil e também a Libertadores, pode comprometer o desempenho ou o ano que vem, que vai acontecer, o São Paulo se chega ou não na Libertadores, que é o grande desejo do seu torcedor. O São Paulo precisa melhorar no Brasileirão. Agora a gente vai falar do Santos, que tem um... Quero te ouvir sobre como é que está a negociação do São Paulo com o Juan, né? O zagueiro que está emprestado, e aí o São Paulo tem 2 possibilidades, ou comprar os direitos do jogador, ou um novo empréstimo. Como que o São Paulo pode fazer, sendo que ele chegou a atrasar uma parcela do empréstimo, né, ele que pertence ao Sassuolo da Itália. Como que está essa situação? O São Paulo já informou que vai exercer ali a cláusula de aquisição do jogador, né? Que tem até o dia 30/6 para informar e já informou, né? Vai ficar com o atleta, né? A questão toda é como isso vai ser feito. Se vai pagar agora, né? Se vai
a dar um jeito e falar com o financeiro do São Paulo. Tem a questão do FDIC e tal, né, da questão do cinto apertado, que a gente sempre ouve falar no São Paulo nesse ano de 2025, e propor ali um parcelamento para o Sassuolo já, né? Ou então um reempréstimo para pagar em 2026, que é algo que a gente já vinha falando aqui. A questão toda é que agora o jogador está lesionado. Então, assim, o São Paulo está avaliando o jogador e o tempo de recuperação do jogador, né? Então, assim, se for um tempo maior de recuperação, aí não está descartada a possibilidade desse reempréstimo pelo fato do jogador ter um tempo maior de recuperação. Porque, assim, aquela coisa, vai devolver um jogador de empréstimo lesionado, como aconteceu com o Ferrarese no Grupo City, que ele teve uma lesão, fez cirurgia e o São Paulo fez um reempréstimo porque ele estava se recuperando. E a lesão dele é uma lesão que o São Paulo ainda está entendendo como é que vai ser essa recuperação, esse tempo de recuperação. E o que joga a favor do São Paulo também é que o Juan Tressoldi quer ficar no São Paulo. O desejo dele é permanecer no São Paulo. Então são situações que o São Paulo vai resolver agora nessa parada para o Super Mundial, essa questão do Juan. Mas está tudo muito ainda ponta solta. Mas o São Paulo já sabe os caminhos que tem para ficar com o Juan. São Paulo quer ficar e o Juan também quer ficar. Tem que querer, PVC. Então, se um quer, o outro quer, pode dar match. É bom? É bom porque ele é bom zagueiro e ter jogado bem. Quando ele entra, ele joga bem. Ele não é titular absoluto, mas ele é um jogador que entra bem. Dá para pagar? Então vai ficar. A questão do FDIC é sempre essa da competitividade. Você tem que fazer sempre a conta de quanto que entra no orçamento desse ano, o que vai para a conta do orçamento do ano que vem, como negociar com o FDIC para resolver o que vai fazer. É trabalhoso, mas acho que tem que fazer o investimento e ele ficar. Muito bem, em hora de a gente falar de... Oi, Hernan. Não, e assim, a questão do Carlos Vinícius, ex-Fulham, né, que agora está livre no mercado, está em fim de contrato, terminou o contrato com o Fulham. Jogador de 30 anos, é um jogador com experiência internacional, é um jogador muito bem avaliado pelo scout do São Paulo, e o São Paulo discute nesse momento internamente se faz ou não uma proposta. Então, assim, o nome é um nome discutido já há um tempo, não é de agora, já de algumas janelas que o São Paulo monitora a situação do Carlos Vinícius. A diferença é que agora fica livre no mercado e aí entra naquela característica do tal do 9 que o São Paulo quer contratar para a vaga do Caleri. Só que esse 9 é um 9 que você tem que fazer um contrato mais longo. Você não vai fazer um contrato até o final do ano com o Carlos Vinícius. Então o São Paulo também avalia essa investida, porque aí você vai ter que fazer um contrato longo no mesmo molde que fez com o Wendel. Quando se livrou lá do Porto, saiu, terminou o contrato lá com o Porto e aí veio para o São Paulo. Veio, entre aspas, de graça, porque nunca é de graça, pagar luva e pagar salário. Então o São Paulo avalia, faz reuniões internas, diretoria, financeiro, aquela coisa toda, para ver se faz uma oferta para o Carlos Vinícius. Mas é um nome que não é de agora discutido, ele já vem sendo discutido há algumas janelas pelo São Paulo. E aí, PVC? Eu, em primeira análise, o Carlos Vinícius é bom jogador, mas ele não é um jogador de muito gol. É bom centroavante, mas não é um centroavante de 15 gols por temporada. Se ele vem emparelhando o salário dele em real com o que ele recebia em libras, vai ficar caro. E aí o custo-benefício pode não compensar. Porque o presidente Júlio Casares deu uma entrevista que também repercutiu bastante, que foi sobre o São Paulo virar SAF. Será que o São Paulo vai virar SAF? Ele falou, olha, pode ser que não vire, mas pelo menos tem que adotar um modelo de negócios parecido. Isso gerou muita repercussão e a gente vai ouvir aí a entrevista do Júlio Casares para o Altabet. A SAF, eu acredito que o melhor modelo, eu não sei nem se vai ser uma SAF, mas qualquer parceria como essa que estamos tentando realizar, vai ser algo que prioriza a gestão do futebol, não um aventureiro. Sim. Eu não posso permitir que você faça um grande resultado aqui, um ano eu ponho ele no outro clube, não. Ele tem garantidores que esse jogador da SAF fique um tempo e que a gestão do clube tem que ser majoritária. Sim ou não?
o São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que, se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando de clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Então, os clubes maiores ou menores, ou mesmo aqueles mais tradicionais que não admitem SAF, talvez o seu Flamengo também não gosta que fale. O São Paulo tem essa resistência, o Corinthians, o Palmeiras. Mas eles têm que pensar no modelo um pouco mais empresarial, senão eles vão ficar para trás. Tá, ponto. Aí, então, o presidente Júlio Casares, em entrevista ao Alt-Tabet. O PVC, ele fala aí, né, sobre um modelo de negócios parecido e que essa é a tendência. Como é que você viu isso? Então, São Paulo deve caminhar nesse sentido mesmo de se transformar numa SAF? Ou é um modelo que não necessariamente configure uma SAF? Eu entendo o que ele está falando e ele está sendo cauteloso em relação ao Conselho Deliberativo, porque qualquer aprovação de SAF tem que passar pelo Conselho Deliberativo. E ele, inclusive, fala sobre uma resistência dentro do clube. O São Paulo não quer. A pergunta só é se você precisa disto para ser competitivo. O que a SAF dá de bom? Dinheiro. Eu acho que não. O dinheiro é que a gente está pensando sempre no dinheiro como primeira premissa, né? O Abel recebeu uma proposta 3 vezes maior, então ele vai para o Hilal. Não necessariamente. Uma organização empresarial. Não, eu acho que a primeira coisa que você faz... Você tem 2 vantagens da SAF. 2 vantagens. Uma é acabar com um conselheiro. Se o conselheiro fosse bom, a gente vendia. Não é? É verdade. Segundo, é você ter a capacidade de colocar um aporte diferente. Quais são, historicamente, as grandes receitas do futebol? Bilheteria, patrocinador e direito de televisão. A gente está falando de dinheiro? Sim, mas você tem 3 receitas. A quarta possibilidade é você ter um aporte de alguém que compre 60% da SAF e que depois queira, eventualmente, uma das partes vender mais 10%. Estou precisando de dinheiro, vendo 10%. Quer comprar 10% da minha sociedade? Quer, Luísa? Comprou. Você botou 10% do dinheiro. Então, você criou uma fonte de receita. Mas não é milagre. Porque se fosse assim, se você não for SAF, você não vai ser competitivo. Tá bom. A SAF se apoia na legislação da Espanha das SADs. Todos os clubes da Espanha são SADs, menos Real Madrid, Barcelona, Osasuna e Atlético Bilbao. Quais são os times que ganham na Espanha? Real Madrid e Barcelona. São os 2 que não são SAD. Então não é 100% verdade. Eu entendi o que ele está dizendo. Tem sentido o que ele está dizendo, olhando para o cenário de hoje, pensando que no ano passado foi o ano das SAFs, porque a final da Libertadores foi Botafogo e Atlético Mineiro, são 2 SAFs, e o Cruzeiro foi finalista da Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro é uma SAF, então foi o ano da SAF. Tá, beleza. Mas mesmo olhando para o Brasil, os clubes que são tidos como referências são clubes associativos, não Palmeiras são e Flamengo. Então, não existe milagre, cara. SAF não pode ser sinônimo, não pode ser prefixo de safar-se. Porque a gente faz SAF no Brasil para se safar. Tipo, tem uma dívida de Corinthians hoje. Tem uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Qual é a solução? Virar SAF. Não, então é para se safar. O Milan foi um time Società per Azioni, sociedade anônima. Durante os últimos 50 anos. Ele foi o clube referência do mundo enquanto o Berlusconi estava bem. Depois que o Berlusconi vendeu, continuou sendo empresa. Continuou sendo modelo empresarial. E é um fiasco. Não é você ser SAF ou não ser SAF. E aqui tem o exemplo do Vasco com a 777 também, em que o clube associativo teve que retomar o controle porque não deu certo, uma má administração. Então, a gente precisa parar de olhar para o modelo SAF como se fosse sinônimo de milagre. Você pode ser muito bem organizado sendo SAF ou muito mal organizado sendo SAF. Você pode ser muito bem organizado e competitivo não sendo SAF e você vai ter um sofrimento, sim, se você tiver uma SAF muito bem organizada que, num certo momento, resolva se capitalizar e trazer um novo investidor que bote mais 20%.
beleza, vai ser sofrido. E aí, talvez ali na frente você entenda isso. Não parece ser um momento agora. Porque o Botafogo está com dificuldade, o Cruzeiro tem dificuldade, o Atlético tem dificuldade, o Vasco tem dificuldade e todos são SAF. A gente está vendo ali os clubes brasileiros que se tornaram SAF, tanto na Série A quanto na Série B, e a gente pode até debater daqui a pouco qual foi a SAF que realmente deu certo, ou quais foram as SAFs que realmente funcionaram ou que funcionam hoje. Mas antes, quero trazer aqui para o Hernan, pensando do ponto de vista da informação. Essa questão, Hernan, gera um grande debate dentro do São Paulo, e o próprio Júlio Casares falou isso, né? Que há uma resistência grande, mas é um modelo que ele acredita, não necessariamente do clube se tornar uma SAF, mas ter esses modelos de parceria. Em algum momento ele até cita o Marinax, o grego, né? Que vai ter essa parceria agora, está fechando essa parceria com a base do Tricolor. Há essa resistência grande dentro do São Paulo, como que isso pode se resolver? A tendência é que o São Paulo vire uma SAF, pegando aí pela declaração do presidente? É um grande debate político isso dentro do São Paulo, né? Porque, por exemplo, o Marinax, o grego, dono do Nottingham Forest, quando ele se aproxima do São Paulo, ele gostaria de comprar o São Paulo Clube, né? E aí, hoje existe um acordo encaminhado e que ainda vai acontecer muita coisa antes dessa assinatura, apesar de ter um acordo ali, uma conversa muito bem já estruturada para ele fazer essa parceria com a base do São Paulo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. A ideia era comprar o clube inteiro. Tem uma questão importante, porque assim, todo esse trabalho que o Júlio Casares vem fazendo, da questão econômica, da questão dos títulos que o São Paulo conquistou, o Paulista, depois de muitos anos, a Copa do Brasil que é inédita, a reforma do Morumbi que está caminhando, o Casares ele tem só mais um ano praticamente, 1 ano e meio aí de mandato, né? Então tem que ver como é que vai ser essa sucessão também, se realmente vai ser o Carlos Belmonte que é o atual diretor de futebol, se é ele que vai ser da chapa do Belmonte, da continuidade, ou se vai surgir um outro nome. Então está tudo ainda muito indefinido na questão política. Então todas essas ideias do Casares, tudo isso que ele falou pro Tabet na entrevista, depende também de quem vai dar continuidade a isso, né? Tem que ser quem vai ser o candidato do Casares na continuidade, na sucessão política na presidência do São Paulo nos próximos mandatos, né? E aí tem também a questão do ano do centenário do São Paulo. Então, existe um bastidor político que começa a se agitar dentro do São Paulo e que essa questão da SAF ela é uma discussão muito grande. Há uma resistência dos mais antigos, de conselheiros mais antigos, mas é preciso a gente falar também que o Júlio Casares é uma figura política hoje dentro do São Paulo que ele tem a maioria dos grupos políticos com ele, do lado dele. Isso não seria um problema. A questão toda é quem vai dar continuidade a essas ideias que já estão sendo boladas aí, como ele disse na entrevista. A gente tem que acompanhar todo esse cenário, que é uma discussão política. Para a gente encerrar o assunto SAF, a gente vai falar de mercado da bola já, porque tem mercado da bola do São Paulo e também do Botafogo, que joga logo mais contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha naquela arte que a gente trouxe sobre os clubes brasileiros que se tornaram SAF. PVC, queria aqui uma análise muito rápida, assim, da Série A. Galo, Bahia, que tem investimento do Grupo City, o Botafogo de John Textor, o Cruzeiro, que já foi do Ronaldo, hoje é de Pedro Lourenço, Fortaleza e o Vasco, que retomou esse controle. Para a gente ver como isso gera divergências, eu estava acompanhando aqui o nosso chat. E tem gente comentando aqui, o Trevor, ele fala, o Botafogo está contratando jogador por 100 milhões. Então, assim, está investindo, tem dinheiro e, claro, lembrando que o Botafogo foi campeão dos 2 principais títulos do ano passado. E aí já o Álamo aparece aqui no nosso chat também, dizendo que o Textor está fazendo os torcedores botafoguenses de trouxas. É a opinião dele. E aí a gente lembra que o Botafogo está vendendo aí 3 de seus jogadores importantes. Então, tudo tem os 2 lados. Dá para dizer quem se deu bem ou quem se deu mal, pelo menos até nesse momento, com a SAF? Eu acho que a SAF mais bem organizada é a do Bahia, que tem um investidor, só que é um clube satélite. Ele é um clube do Grupo City, ele não é um clube independente. O Fortaleza montou uma SAF com um conceito diferente, como diria o Júlio Casares. Talvez não seja uma SAF pura,
O Fortaleza não quer entregar o controle. Então, pelo estatuto do Fortaleza hoje, o investidor só pode ter 49%, o que sempre produz uma pergunta: quem é que vai investir dinheiro num clube brasileiro para não ter o controle? Aí o Marcelo Paes vai te responder: quem entenda que vai ganhar dinheiro porque nós estamos crescendo. Justo. Mas é um modelo que vai ter que se provar. Vai chegar alguém aqui e vai dizer: ó, eu vou botar X de dinheiro aqui, um dinheirão, e você cuida do dinheiro. Em grosso modo, no passado, o Nations Bank fez isso com o Eurico Miranda. E a gente sabe que não deu certo. Não estou dizendo que o Fortaleza vai ser isso. Mas o Fortaleza tem um modelo bom para se testar. O Botafogo é indiscutível que, neste momento, ele está dando certo. O Botafogo mudou de patamar. De todas essas SAFs, o Botafogo foi o que mais mudou de tamanho. O Botafogo estava há anos brigando na parte de baixo da tabela e ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Indiscutível que ele mudou de patamar. Mas a gente está olhando para o Textor com uma certa desconfiança por tudo que acontece e porque você contrata 4 jogadores em junho e depois troca no mês seguinte, no ano seguinte, não tem mais Luiz Henrique, não tem mais Almada, não tem mais Igor Jesus, não tem mais Cuiabano, não tem mais Jair. Então, essa gestão a gente vai entender como vai ser a médio prazo. Mas ele mudou de patamar. Há clubes na Série B, como o América, que ainda não tem investidor. O América fez a adequação para a SAF, mas ele ainda não tem um investidor, ele não tem um sócio. Então, o América ainda não é uma SAF, de verdade, pelo investidor. Ele é uma SAF do ponto de vista, do ponto de vista jurídico, mas não na administração. Então, são coisas diferentes. O Coritiba fracassa e é SAF. O Coritiba está fracassando. O Cuiabá é um sucesso como SAF, apesar de rebaixado. Ele tem um tamanho menor, ele foi rebaixado. E daí? Ele é um sucesso como SAF. Há modelos e modelos. Tem um monte de gente perguntando aqui sobre o Bragantino, mas o Bragantino é um clube empresa, né? Ele é um modelo diferente. Ele é limitado. A preocupação do São Paulo com a transferência de Carlos Vinícius é um vídeo antigo, onde viralizou o jogador dizendo: "Vai, Corinthians". Os representantes do jogador tentam contornar a situação. O Globo Esporte informa sobre o que o tricolor ouviu do momento em que as imagens foram filmadas. Um torcedor com a camisa do Corinthians havia passado perto do atacante, que resolveu brincar com ele, resumiu o GE. Carlos Vinícius anunciou a saída do Fulham. Na última temporada, ele jogou apenas 4 partidas pelo clube inglês, sendo 3 na Premier League. Ao total, foram 14 minutos em campo nestes embates. O atacante Carlos Vinícius, quando era das categorias de base, passou por Santos e Palmeiras. A profissionalização do atacante aconteceu pela Caldense e, posteriormente, ele jogou no Grêmio Anápolis. Em 2018, Carlos foi para o exterior e nunca mais jogou no Brasil. No futebol europeu, o jogador tem passagens por Real SC, Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Galatasaray. O auge de Carlos Vinícius na Europa aconteceu quando ele era jogador do Benfica na temporada 2019-2020. Naquela ocasião, o atleta tinha acabado de sair do Mônaco. Depois, na temporada 2020-2021, o Benfica emprestou o brasileiro para o Tottenham. Ele então marcou 10 gols e 3 assistências em 22 partidas disputadas pelo Spurs. E você, torcedor, o que acha da situação de Carlos Vinícius? Deixe sua opinião nos comentários.